Olá, eu sou Marcelo Viteriti, esse é o meu canal Toque de Batera. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Toque de Batera. Hoje eu vou falar de um dos meus assuntos favoritos, Jiu-Jitsu. Um assunto favorito que eu conheço muito pouco, então aqui estou com uma autoridade hoje. Meu professor de Jiu-Jitsu, não só professor, mas também tem academia há muito tempo, competidor, pai de jiu-jiteiro, enfim, tem uma história super legal no Jiu-Jitsu. E hoje aqui a gente está para bater um papo, para falar um pouco do desenvolvimento do Jiu-Jitsu, da visão de um professor, de um empresário, né, dono de academia. Enfim, a gente vai destrinchar aí alguns assuntos super legais de um tema que eu gosto bastante. Eu não estou sozinho, porque existe uma legião de jiu-jiteiro. Então toco aqui com o Júlio, também conhecido como mestrão, professor, Julião. É isso aí, Julião, obrigado. Tamo junto aí no... Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite. E é isso aí, hoje a gente se reuniu aí hoje para bater um papo, abrir um pouco a cabeça do pessoal que tem algumas dúvidas aí. Exatamente. Então vamos começar pelo começo. Como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Como é que foi? O que que aconteceu? Do nada, se jogava futebol, resolveu bater em alguém, foi fazer jiu? Como é que foi? Cara, é engraçado porque assim, né, eu treino jiu-jitsu há quase 30 anos e ele entrou de uma maneira errônea, vamos dizer assim, porque eu fui um adolescente que eu gostava de briga, né? E quando tem a cabeça de adolescente, você falou assim, pô, o que eu posso fazer para melhorar brigando? Pra E bater na mais e época que melhor. estava bem no auge era o jiu-jitsu, né? E pelo contrário, depois que eu comecei a fazer o jiu-jitsu com esse intuito, eu nunca mais briguei. E você descobriu o jiu-jitsu por causa das lutas de UFC e tal? Você já... O meu caso foi essa geração, a minha geração, quando começou lá por volta de 95, se eu não me engano, 95, 96, foram justamente o início do UFC. Foi ver o Royce Isso. Pequeno, ganhando de caras grandes, mostrando Magrinho. eficiência, e isso abriu a cabeça assim, de muita gente, né? E transformou o jiu-jitsu no que ele é hoje. E você foi fazer... O seu primeiro professor foi um Gracie, ou não? Não. Eu morava no Ipiranga, o meu primeiro professor foi o Givanildo Santana, também bem conhecido, mas eu fiquei com ele somente não, né? Não troquei de faixa com ele, mas eu treinei por uns belos 4 anos quase, e aí eu mudei de cidade, né? Vim para Barueri, e coincidentemente o único lugar que tinha jiu-jitsu na região era uma filial de um Gracie, que era o Ryan Gracie, né? E eu entrei como faixa branca e me formei como faixa preta com eles. Puta, que legal. Isso foi em 90 aí? Não, que eu comecei? É. 95, 96, eu acho. Caraca. E de lá pra cá, você pode dizer que teve uma baita evolução do esporte, né? Muita. Tanto técnica quanto prática também, né? O pessoal fala muito assim, você antes, como eu te falei, eu gostava de briga, então eu procurei uma coisa que fosse teoricamente me complementar. Então você pegava um cara que era bravo e deixava mais bravo, né? Hoje praticamente continua tendo algum aspecto desse tipo, mas assim, o que eu vejo, tenho muito prazer em ver é assim, você pegar o cara que não é bravo e deixar esse cara não bravo, mas controlado e pronto para responder qualquer tipo de problema que ele venha a ter. Porque isso no começo tinha aquela história, você fala de bravo, né? O pessoal chamava de casca grossa, né? Aquelas academias casca grossa que era teoricamente para formar lutador. E eu não acompanhei isso de perto na época, mas diz a lenda que espantava muita gente, que atraía só a galera. Então, que queria sair espantava na porque mão. assim, hoje você começou a treinar comigo lá. Quando você começou a treinar, eu não me recordo, mas você tinha quantos anos? Tava com 52. 52 anos, tá? Você acompanha um pouco dos atletas que eu tenho. Você sabe que eles fazem um treinamento mais ou menos de 2 horas a 3 horas no dia, né? Tirando treinos de jiu-jitsu que juntam mais uns 3 treinos de jiu-jitsu no dia. Então, como você com 52 anos ia acompanhar um moleque de 20? Não ia. Não acompanha. Não tem como. Então isso fazia com que o pessoal com mais idade que fosse começar, ia na primeira aula, o cara saía de lá sem conseguir andar,
ele não voltava no outro dia. É. Isso também é um ponto que tem uma certa polêmica, entre aspas, né? Que o pessoal fala que o jiu-jitsu é uma arte marcial de defesa pessoal e que virou um esporte de competição. E tem gente que acha que não. Na sua avaliação, o jiu-jitsu, que se chama esporte, também é uma defesa pessoal ou não? Você acha que são coisas separadas? Por exemplo, até onde eu sei, nos Gracie, nas academias Gracie, eles fazem um treino no começo específico de que eles chamam de defesa pessoal para começar o jiu-jitsu propriamente dito. Eu acho que, assim, cada um vai ter a sua vertente, tá? E sendo fiel ao que você acredita, aquela vertente é válida, tá? Na minha concepção, o jiu-jitsu é uma coisa só. Não existe jiu-jitsu defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu é uma coisa só, tá? Tanto que eu acho que, assim, o que falam de jiu-jitsu esportivo, se você pegar uma pessoa que faz, teoricamente, um jiu-jitsu esportivo, tá? Para o leigo entender, e pôr ele para brigar com alguém, ele vai ganhar do mesmo jeito. Então, como é que você vai falar que não é defesa pessoal? Então, o jiu-jitsu é uma coisa só, tá? Quando vou explicar para pessoa leiga, eu até entro em termos de jiu-jitsu defesa pessoal e jiu-jitsu esportivo, mas para que a pessoa entenda um pouquinho mais os meus pontos que eu gostaria que ela entendesse, como numa aula de criança. Entendeu? Vou entrar num mérito aqui adiantado. Na minha aula de criança, até 10 anos, eu considero a minha metodologia até 10 anos de idade. Eu não ensino o pseudo jiu-jitsu esportivo. Tá? O que eu quero te dizer com isso? Se um aluno meu até 10 anos for num campeonato, hoje em dia num campeonato de jiu-jitsu grande, é muito provável que ele não vá se sair bem. Porque eu não ensino técnicas, vamos dizer assim, de competições, né? Mas, caso ele venha a ter algum tipo de problema na escola, na rua, algum tipo de bullying, ele com certeza vai saber se defender e sair da situação, que seria voltado para um jiu-jitsu defesa pessoal. Então, quando eu classifico esses dois, eu gosto somente de classificar quando estou explicando esse tipo de coisa. Mas jiu-jitsu é uma coisa só. Porque eu percebo também, para quem acho que os adultos, né, fica claro aquilo que você está entendendo que serve para uma luta, eventualmente, e aquilo que fica evidente, né? Aquela técnica que você fala, isso aqui é para aplicar numa luta clássica de jiu-jitsu. E tem coisa que fica evidente que, não, isso aqui funciona para o combate, né? Eu acho que o cara também acaba se adaptando, né? Sim. E aí, uma coisa que eu percebo, a gente já conversou um pouco, mas a gente nunca entrou muito a fundo no tema. O jiu-jitsu hoje, na minha opinião, ele tá tão conhecido ou até mais do que era no passado, porque eu me lembro de eu treinava karatê. Aí eu comecei a ver o Royce lutando no UFC, eu falei, ferrou. Porque esses caras estão batendo em todo mundo, karateca, judoca, não sei o quê, e o cara é magrinho, eu falei, pô. Mas estava muito associado a essa coisa do bad boy, do cara que queria bater em todo mundo e tal, mas ficou popular, porque os Gracie saíram batendo em todo mundo, foram para os Estados Unidos e tal. E hoje eu vejo muita gente treinando, como no meu caso, gente bem mais velha, que você olha e fala, imagina, esse cara não tem a menor condição nem de pensar em fazer jiu-jitsu. E hoje eu vejo uma série de celebridades, Gisele Bündchen, influenciadoras e tal. Aí a minha pergunta, jiu-jitsu tá num hype ou sempre foi uma coisa conhecida e agora com a internet, qual que é a sua visão? A internet facilitou muito o acesso para tudo. Para qualquer coisa que você quiser, a internet hoje ela facilitou e abriu muitas portas em relação a isso. O jiu-jitsu sempre foi o que é, né? Uma ferramenta para você levar para a sua vida e tanto profissional, para qualquer tipo de situação. Tá? Como a internet impulsionou tudo, ela também impulsionou o jiu-jitsu. Né? E aonde que eu vejo que a diferença do jiu-jitsu é um estilo de vida, né? É você querer melhorar, é você querer se desenvolver, é você não desistir, é você continuar, né? E o que eu vejo diferente, que eu gosto de fazer isso nas minhas apresentações de jiu-jitsu, o que eu vejo diferente para outras artes marciais, tá? Quando você treina um Muay Thai, um boxe, eu entendo que é inerente da arte deles. O cara não começa e sai dando soco na cara de ninguém valendo do nada.
Nem os próprios profissionais fazem isso. Por quê? Porque machuca. É O muito cara contundente. não vai competir, né? Vai se arrebentar. E quando o cara faz, é uma vez na semana e ainda muito marcando, esse tipo de coisa. Então, assim, o cara sai cansado de uma aula dessa, ele sai cansado. Mas ele não sai exausto. É. Ele não usou a força real dele de combate. Muitas vezes você faz uma luva, uma pessoa de 60 quilos com uma pessoa de 90 quilos. E a pessoa de 90 quilos tem que segurar a mão Claro. para não machucar. Eu entendo que é inerente desse tipo de arte, né? No jiu-jitsu isso não acontece. No jiu-jitsu você faz a tua força real o tempo todo. No treino você vai na mesma intensidade do campeonato. Praticamente sim, tirando a parte mental que é o Sim. desgaste, mas sim, você vai fazer força o tempo todo. É. Então, desde a primeira aula, você vai fazer força real e vai conseguir mensurar a tua evolução. Vamos lá, num boxe, como é que você sabe que você tá bom de boxe? Você não vai sair brigando na rua, não dá. Exatamente. Entendeu? No jiu-jitsu você vai, teoricamente, lutar todas as aulas. Então você sempre vai começar perdendo, não tem jeito. Né? E aí você tem algum cara que você conseguiu fazer um negocinho, ele começa ali a você vê que fala, pô, eu consegui fazer uma coisa nesse cara. E aí você vê que você tá melhorando, porque você passa a fazer a mesma coisa em outros caras que falam assim, pô, já tô conseguindo fazer. Né? E aí esses caras que não faziam, que você não fazia nada, começam a falar assim, pô, o Marcelo agora tá fazendo isso, não posso deixar, eu preciso melhorar, preciso treinar mais. Né? E aí um vai evoluindo com o outro, então assim, mas sempre na tua força real. Mas o que atrai tanta gente? Porque eu, no começo, eu pensava assim, bom, atrai o cara que tem um espírito competidor. Mas hoje, claramente, é o que a gente chama de lifestyle, né? É o cara que vai porque ele quer se sentir bem, quer fazer uma atividade física, quer aprender uma arte marcial, não necessariamente competir. Mas o que atrai e que faz tanta gente ficar obcecado pelo negócio, na sua opinião? O jiu-jitsu serve para quase qualquer pessoa. Mas vamos falar assim, o cara que nunca fez um esporte na vida, que é totalmente recluso, e aí por recomendação médica o cara fala assim, olha, você precisa fazer uma atividade física e precisa socializar. Aí esse cara acaba caindo no jiu-jitsu, hipoteticamente. Aí no jiu-jitsu ele vai fazer uma força descomunal, então ele vai entrar em condicionamento físico, tá? E quem está assistindo provavelmente também treina jiu-jitsu, vai participar das resenhas o tempo todo. Então, mesmo que ele seja calado, ele vai começar a ser incluído num grupo de pessoas que tem de tudo, desde o empresário até o porteiro. Tá? Então, ele vai socializar. E aí, quando ele vê que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, que ele está fazendo parte do negócio, ele não para mais. Uma das coisas, na minha opinião, que eu acho que também atrai muito e mantém o cara treinando, é essa história de que você, no tatame, o que a pessoa faz fora, o que ela tem, pouco importa, né? É o grau de relacionamento que você cria. Pô, às vezes você tá rolando com o cara e o cara parece que tá torcendo pra você. Ele tá lá, ele tá te ajudando, ele tá te dando dicas. E eu acho que isso cria um grau de camaradagem que eu não vi em outras atividades. Eu sou músico, toco há muito tempo. Claro que você cria relações de amizade e tal, mas eu acho que como você tá competindo com alguém e ao mesmo tempo formando um laço de amizade, é muito louco isso, porque você tá tentando arrancar a cabeça do cara. E aí o cara fala, pô, você melhorou, parabéns, conseguiu. O cara comemora a derrota, né? Quantas vezes os caras me informam e falam, pô, foi boa. Eu acho que isso acaba criando um grau de camaradagem, de relacionamento que eu não vejo. Inclusive na internet tem eu não tenho aqui agora, não peguei, mas na internet tem eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Um memezinho que fala assim, meu conceito de amizade é diferente, é quando o cara tá tentando me estrangular. Pois é. Uma das coisas mais comuns, você tá rolando, você fala, pô, não deixa. Porque às vezes o cara quer que você evolua, mas você fala, pô, mas você tá facilitando, eu quero que você ofereça resistência. E eu acho que isso atrai, e eu não sei se você nesse tempo todo observa, tipo, se existe um tipo de praticante predominante ou não. Acho que tem vários tipos de pessoas, porque quando eu olho lá na house, putz, tem de tudo, né?
Tem de tudo, porque assim, é o que eu te falei, o cara que é recluso, o cara que gosta de falar, o cara se encontra O cara ali, que é obeso, o cara pode ser alto, baixo, magro, ele forte pra pode não caramba. desenvolver os mesmos tipos de posição que uma outra pessoa, mas ele vai se encontrar e vai encontrar um caminho para desenvolver o jiu-jitsu dele. Bom, Julião, o que a gente pode tirar? Quais são os tipos, se é que existe, de praticantes? Ou se tem, é mais comum os atletas? Ou o que você pode tirar da sua experiência não só de aluno, mas como de professor? Existe um tipo que se sobressai, o mais comum? Não, o jiu-jitsu ele é aberto para qualquer pessoa. Qual que é o problema hoje, acredito, a grande maioria das pessoas? É dar aquele start. É o cara entrar numa academia de jiu-jitsu. Tá? O cara associa, o cara que não conhece, primeiro que o cara vem com uma mentalidade de quando eu comecei, É, né? Porque se o cara tiver a minha idade, ele passou, né? Hoje eu tô com 45. Ele passou pelo boom do jiu-jitsu de briga. é, O jiu-jitsu era brigador de rua, é, né? Então, esse cara hoje ele é pai de família. Então, ele não leva o filho dele porque ele fala assim: na minha época os caras do jiu-jitsu só sai gostavam na de briga, porrada, então não serve para criar o meu filho. Mas é. ele não conhece a arte marcial, né? Então, esse cara vai deixar de ir na academia e vai deixar de mandar o filho dele na academia É, também e não vai levar nenhum outro parente, é. né? Então, um dos problemas hoje que existe é você trazer esses caras para dentro da academia. E o pontapé inicial é esse cara entrar lá dentro e entender o que é o jiu-jitsu realmente. Eu tenho alguns alunos crianças que os pais não vieram fazer aula inicialmente porque falaram assim: para mim era muito violento na época. E hoje os caras fazem junto com os filhos. Eu não sei se certamente você repara, mas às vezes quando eu tô lá vendo o treino da criançada, eu vejo alguns pais olhando pô, acho que alguns com vontade, e acho que tem esse processo, né? O cara manda o filho, depois ele começa a treinar, né? Comigo existe bastante disso, por quê? Porque são as metodologias que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Ah, eles veem como as crianças são tratadas, como é feito o cuidado para que não se machuquem, porque assim, o jiu-jitsu ele tem contato o tempo inteiro. Então a gente desenvolveu um jeito que a gente consegue fazer eles aprendendo sem ter lesões, Uhum. que é o mais importante, né? E aí eles vão tirando aquele estigma de putz, é violento, é só para atleta, é só para cara bravo, e eles acabam fazendo uma aula experimental e aí depois disso ele praticamente não difícil parar. Isso me leva até para um ponto que eu acho que é interessante. Muita gente, alguns amigos meus que eu fico falando de jiu-jitsu o tempo todo, aí os caras perguntam, falam, pô, mas e aí, primeira aula? Como que é? Fala um pouco da sua metodologia. O cara chegou, primeiros dias de aula na house, o que o cara vai fazer, o que ele enfrenta? Eu particularmente, Júlio, tá? Na House of Jiu-Jitsu nós desenvolvemos o quê? Como eu te falei, o jiu-jitsu é uma coisa só. Não existe jiu-jitsu defesa pessoal e não existe jiu-jitsu esportivo. Jiu-jitsu é jiu-jitsu. Tá? Seja você usando ele na rua ou num campeonato. Obviamente que no campeonato vão ter algumas regras Sim. que se adequam ao esporte. Ponto. Tá? Então, na house a gente faz o quê? Se o cara já treinou ou treina jiu-jitsu, né, até a faixa azul, eu não tenho por que apresentar o jiu-jitsu para ele. Eu apresento a academia, Uhum. né? E eu tenho um programa de iniciantes que eu acho o mínimo necessário para fazer. E esse faixa azul ou branca, ele vai passar por esse programa, né, para depois estar liberado para fazer as aulas na sua normalidade. O cara nunca treinou na vida. Ele veio porque ele estava com um problema psicológico, ele veio porque ele estava com sobrepeso, ele veio porque ele queria autoestima, ele veio porque ele queria perder peso. Ele não sabe o que é o jiu-jitsu, tá? Mas ele foi numa academia de jiu-jitsu. Então, a minha primeira aula, eu mostro para ele o que é o jiu-jitsu. Eu bato um papo com ele, explico, e ele faz um aquecimento, como todo mundo, no ritmo dele, para ele já ver que assim, ele não vai ser forçado a fazer nada. Isso não existe mais, antigamente tinha. Ele vai no ritmo dele, vai achar o ritmo dele, vai superar esse ritmo por si só, né?
Mas a primeira aula ele faz o aquecimento, as posições. Eu mostro uma posição de ataque no jiu-jitsu, tá? E eu sempre falo isso, falo assim, olha, você não vai fazer isso, você vai estar treinando 1 ano de jiu-jitsu, você não vai conseguir fazer isso ainda. Pô, Júlio, mas por que você mostra isso? Eu mostro para que ele entenda o que ele pode Aonde ele vir a vai chegar, fazer, né? né? Aonde ele pode vir, o que ele pode vir a fazer com uma pessoa, né? E aí, para quem treina jiu-jitsu, eu vou explicar. E aí, nas posições de luta, eu ponho ele deitado, aí eu ponho normalmente uma pessoa de porte físico menor fazendo 100 quilos, fazendo montada e fazendo uma pegada pelas costas. E aí eu deixo ele em cada uma dessas posições por 1 minuto, desde que ele aguente, tentando sair dessas posições, que é para ele entender o que é o jiu-jitsu, o que outra pessoa poderia fazer com ele numa situação de briga, É. né? E já aconteceu, mas é muito difícil a pessoa leiga conseguir sair de alguma dessas situações. Então ali o cara já tem uma predisposição a falar assim, caraca, uma pessoa com um porte físico menor que o meu tá me dominando totalmente. Eu não sei o que fazer daqui. E eu sei que ele não sabe, não tem problema. Nós estamos lá para isso, para aprender. Né? E aí, a primeira aula dela comigo hoje é isso. Porque ele sai de lá falando assim, cara, eu fui dominado, eu preciso aprender isso, eu preciso sair daqui. Eu não quero passar por isso, se eu tiver que passar por isso de verdade, isso não pode acontecer. Né? Uma coisa que tem na sua metodologia que eu achei legal, porque assim, um cara como eu, mais velho, com baita sobrepeso, você tem uma mistura de sentimentos, ao mesmo tempo que você fica com receio, você fala, caramba, você vê os caras já mais graduados e tal, fazendo a aula, você fala, caramba, esses caras vão me arrebentar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu sou como a maioria, fica curioso e quer se testar logo também. Mas eu acho que você achou um caminho na metodologia que é o que você chama de programa. Então a gente vai treinar os princípios básicos ali de passagem de guarda, de raspagem, de finalização, e você treina com o instrutor. Então, você não vai chegar um cara lá e já vai arrancar seu braço e fazendo força. O cara não só é um cara mais graduado, como é um instrutor da academia. Né? Você está lá junto, olhando, corrigindo. E aí, na medida que você vai conhecendo essas posições, aí você fala, bom, então agora você, de uma certa forma, simula uma luta com o próprio instrutor que sabe a força dele em relação à tua, ele sabe como lidar com você, até para você não se machucar. Isso foi uma coisa que, não sei, acho que anos de experiência para você chegar nisso, né? Não vou te falar que foram anos de experiência, né? Foram conceitos que eu fui adquirindo. Porque assim, hoje eu tenho um problema de espaço físico e horários. Eu não consigo, né, dividir os meus horários. Por exemplo, vou dar um exemplo. Iniciante. Um horário só para iniciante, um horário só para avançado, ou então um iniciante só de segunda e terça, avançado de terça, iniciante de segunda e quarta, avançado de terça e quinta. Porque o cara que é iniciante, o cara fala assim, pô, só posso ir na segunda e quarta. Aí o cara vai na segunda, falta na quarta, só vai poder ir de novo na outra segunda. Perdeu, né? Mais de 10 dias. Não dá. Entendeu? Então, então, assim, ele pode vir em qualquer treino. Eu tenho treino em todos os horários. Tá? O que eu fiz para poder atender esse pessoal que nunca treinou e os que já treinaram? Primeiro que assim, você não consegue dar uma aula de qualidade sozinho. Então eu tenho por aula lá, no mínimo, em média, de 2 a 3 instrutores em cada aula. Que é para atender o cara que veio a primeira vez, que é o cara que já está frequentando há um mês e pouco e ainda está no programa de iniciante, quanto aqueles que estão já avançados treinando normal, né? Tirando eu mesmo como professor. Sim. Então, se o cara nunca treinou, ele vai passar pelo programa, né? Para quem treina já vai entender. Na hora dos rolas, ele não vai rolar com outro aluno. Ele vai rolar realmente com o instrutor, porque ele já está capacitado para saber o nível de aprendizado e ir conforme ele vai evoluindo. E eu acho que isso resolve um dilema que tem uma galera que fala, não, faixa branca não deve rolar. Eu falo por mim, um cara mais velho, pesado, acima do peso pra caramba,
Pô, claro que eu queria rolar, mas sem me machucar. Então acho que achou um caminho que você fala, não, você vai começar a rolar de acordo com a sua capacidade no momento. Então essa coisa do seu ritmo. Então você tem o instrutor, pô, depois de, não sei, geralmente quantas aulas o cara termina o programa? Em média de 30 aulas. Comigo lá, em média de 30 aulas, ele terminou meu programa básico, ele está apto a participar das aulas normais, mas mesmo assim, até que ele troque para a faixa azul, ele ainda vai continuar tendo os rolas assistidos. Ele já está rolando com outras pessoas, mas sempre vai ter um instrutor olhando para que ele não role sem supervisão, que é para evitar lesão. Isso é uma das coisas que eu acho que também responde aquela pergunta de por que que as pessoas ficam no jiu-jitsu. Porque, de uma certa forma, é um esporte de cavalheiro. Porque você tá lutando, mesmo o cara não sendo instrutor, pô, quantos faixa preta eu não fui rolar? Os caras, pô, muito mais jovens, mais fortes, os caras treinam há 20, 30 anos sem parar, mas os caras rolam com uma delicadeza e na verdade, na medida do seu esforço, do que você consegue. E isso é admirável. Você fala, pô, caramba, o cara ele tem a capacidade de acabar o rola em um segundo, correndo risco até de me machucar, mas não é opção de nenhum cara. Mesmo não sendo necessariamente um instrutor. Porque eu acho que o jiu-jitsu forma essa consciência, né? De certa maneira, sim, mas isso também vai muito da escola onde É, você está, sim. né? Eu sei que eu, ao longo do tempo, fui criando pessoas que eu sei que vão fazer conforme você falou. Não vão querer chegar lá e... Ah, o cara fez, tá na um mês de aula, vou finalizar ele 10 vezes. Qual o sentido? Não tem sentido Os nisso. caras nem finalizam, ele só vai rolando ali. E eu acho que isso é um mérito bacana, porque senão espanta muita gente, né? Esse foi o problema lá atrás. Quando o iniciante ia na aula e o faixa preta pegava ele 10 vezes em 2 minutos. Agora, mas para mim, isso é uma coisa que também me pega no sentido positivo, assim, porque eu acho que com a metodologia que você colocou e mais o que o esporte é, de formar é, esse faixa preta, ou esse cara mais graduado, com um espírito ao contrário dessa visão do casca grossa, né? Porque eu acho que isso te deixa à vontade para, por exemplo, no meu caso, eu levei os meus filhos e a minha filha para treinar. Eu jamais colocaria a minha filha para treinar num ambiente hostil, né? E aí, Júlio, eu queria te perguntar também que isso eu nunca treinei em outra academia, mas eu fico fuçando, fico vendo metodologias e tal. Mas eu acho que é um dos poucos lugares que eu vejo que tem um professor que tá lá sempre à disposição, tem os instrutores. Aí chega uma mulher para treinar. Ah, mas eu tenho vergonha, não quero treinar com homem e tal. A Fernanda tá sempre à disposição. Cansei de ver, ela tá lá, de repente chega alguém, ela vai lá, põe um kimono. Ah, não quero treinar com homem. Aí treina separadamente. Conta um pouquinho, porque eu sei que tem aula específico para mulher. O que que você tem de programa? Como é que funciona? Porque eu vejo também, às vezes a mulher começa treinando separado, ela entende o que é o jiu-jitsu e aí acaba indo treinar com todo mundo, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho lá já há um tempo, porque algumas mulheres que se interessam pelo esporte, elas interessam mentalmente, mas na prática não vai por quê? Porque ela fala assim, ah, tem um monte de homem, não me sinto confortável, e dependendo do que acontece, você pode até ficar em umas posições constrangedoras sendo leigo, Isso. né? Então, eu tenho uma aula exclusiva feminina, onde a minha esposa é responsável, e acabou acontecendo isso. Nós criamos essa aula para um grupo de mulheres que gostariam de treinar, que eram tudo pais de alunos, né, que levavam nos ah, quero treinar, mas não queria treinar com homem. Ah, quero treinar, mas queria só de mulher. Então nós criamos uma aula, nós percebemos isso, né? E criamos uma aula exclusiva para mulheres, tá? E aconteceu justamente o que você já mencionou. Tinha lá um grupo de 15, 20 mulheres, começaram a fazer a aula exclusivamente no horário feminino, né? E inclusive eu tenho uma aula só no dia para o público feminino. E depois que elas quebraram esse paradigma do que é o jiu-jitsu, dessas que originaram a aula, nenhuma faz mais essa aula. Ser isolada só de mulher, né? Elas já estão nas aulas convencionais tranquilamente, né? É. Então eu mantenho essa aula ainda justamente por isso, para aquelas mulheres que, pô, nunca treinaram, querem entender o que é o esporte, querem começar uma iniciação, elas
costumam vir nesse horário, e aí tem algumas que continuam, né, mas são poucas, e outras já, putz, eu vou nos outros horários porque tem uma gama maior de opções para treinar. E eu acho que é legal quando ela percebe o seguinte, ela entrou no começo fazendo um treino com mulher e tal, então talvez ali pode despertar mais a questão da competição e tal, mas eu acho importante até quando elas começam a fazer rola com um homem, porque aí entra esse lado da defesa pessoal, Sim. porque o treino com mulher não é um treino mais leve pro Não. cara. O cara treina igual no sentido de fazer força e de aplicar técnica. E aí é onde a mulher consegue ver a eficiência do que ela aprendeu como defesa pessoal, né? Porque você tem um cara com mais força, mais pesado, e aí, por exemplo, a gente cansa de ver no treino de sábado que é aberto, então, de vários horários, e tem as mulheres treinando, você vê nitidamente aquelas que estão mais tempo batendo nos marmanjos que tem menos experiência, elas fazendo barba e cabelo ali, né? E acho que isso é uma coisa que nem toda mulher. Eu vejo o jiu-jitsu hoje, claro, tá mudando, mas eu vejo muito homem curioso e muita mulher com receio. Por isso que eu quis trazer à tona. Hoje, mais ou menos, quantas mulheres treinam lá? Você sabe de cabeça? Não, eu não vou saber. Não Mas vou bastante, né? No meu tamanho hoje é bastante, sim. Você diz que é uns 20, 30% dos alunos Acho que deve chegar a isso. E muitas já entrando em competição, né? Isso é muito legal, né? No começo elas sempre entram porque, pô, elas começam bem, né? Mas aí, como eu não tenho muita menina, eu tenho mais mulheres treinando, aí depois do dia a dia foge um pouquinho da competição, porque tem marido, tem trabalho, filho, mas estão lá treinando, firme e forte. E traz um monte de benefício. Eu acho que esses benefícios todos do Gil, de você. Eu acho que um dos benefícios que tanto para homem quanto mulher, que o Gil traz, ele traz um raio-x do seu caráter ali, né? Porque acho que uma das coisas mais complicadas do ser humano lidar é a vaidade, é o ego. E no Gil, você tá levando a sério ali, é a primeira coisa que vai pro saco. É o cara, você vai fazer os primeiros rolas com. Pô, não faz muito tempo, o cara tava treinando com um moleque lá. Vou pegar leve. Pô, o cara me pegou. O cara me finalizou. Então, eu acho que talvez um dos primeiros benefícios, né? Eu acho que o Gil não muda necessariamente, mas ele te dá a ferramenta para você mudar, né? Eu acho que essa história de expor, como que você lida, né? Como que você tá perdendo, tá todo mundo assistindo você fazer a luta, você perdeu. O jiu-jitsu eu não lembro onde eu vi isso, onde eu li, mas é o esporte coletivo mais individual que tem. Porque ele só depende de você. Eu digo que ele é individual, mas ele não é solitário ao mesmo tempo. Que você tá, porra, com um monte de gente, mas não tem. Assim, a questão da meritocracia no jiu-jitsu é absoluta. Não dá pra você pôr a culpa em ninguém. Ninguém. Porque você tá jogando futebol, você fala, pô, mas o cara não volta, ele não chuta, ele não passa. Nesses esportes, principalmente no Gil, porque, eu não posso nem pôr a culpa no cara, o cara é mais forte. Isso no Gil não é uma justificativa, né? Se o cara é mais forte, você é menos técnico. Então, de uma certa forma, você fica exposto. E como as pessoas reagem a essas derrotas nas lutas, é fundamental, porque você vê de uma certa forma como é o caráter da pessoa, né? O comportamento dele. E isso daí é impressionante que você vê a pessoa percebendo como ela reage e muitos vão mudando, né? De comportamento. Você já deve ter visto, né? Principalmente criança, né? Uma molecada entra de um jeito e você não precisa muito tempo para ver que o moleque já se transformou, né? Não, isso aí lá com a gente é nítido. Criança chega vamos lá. A gente sempre faz uma anamnese de quem chega para saber o porquê que tá vindo. Isso é importante. Né? E aqueles que chegam com um problema de autoconfiança, em determinado momento essa confiança vem. Aqueles que chegam com muita confiança, Baixa a a bola. confiança baixa também. Né? Chega com sobrepeso, óbvio que aí tem um trabalho em casa também, mas não vou falar que ela vai emagrecer 100% treinando jiu-jitsu, mas que ela vai melhorar o condicionamento dela para qualquer outra coisa, ela vai também. Né? Então isso vai complementando todas as outras áreas, trazendo essas pessoas para treinar com a gente. E eu acho que o Gil também, como você quer evoluir, aí você vê, se você tá com sobrepeso, o jiu-jitsu tem caminho para todo mundo, né? Então se você
tem até algum tipo de handicap, tem alguma deficiência física, ou se você está com baita sobrepeso, tem caminho para tudo. Que é super inclusivo E nesse e sentido. uma coisa vai puxando a outra. Exato. Porque, pô, quantos caras a gente tem lá que tá treinando, começou a treinar, pegou gosto, legal, só que ele começa a perceber que ele tá morrendo no gás em relação a outras pessoas que começaram junto ou estão nos mesmos níveis. Aí ele começa a fazer um parâmetro, aí de repente, uma coisa que às vezes eu nem sei, o cara fumava. É. Aí o cara Nossa. deixa de fumar. Aí o cara fala assim, acho que eu vou deixar de fumar. Aí passou 6 meses, esse cara já não tá fumando. Exato. Porque o benefício no Gil é maior do que o do cara. Porque o cara fala assim, pô, eu tô me dando mal, cara, eu preciso É, melhorar. Entendeu? Aí exatamente. uma coisa vai puxando a outra. Ah, e de repente ele foi numa competição, putz, perdeu por um detalhe. Não, preciso melhorar o quê? Putz, eu tava muito pesado para lutar. Eu vou entrar numa dieta, vou emagrecer, vou buscar um condicionamento melhor. Então, assim, vai fazer com que ele busque a evolução dele, não tem jeito. Mas isso é um ponto interessante, porque assim, aumentar o gás no jiu-jitsu, que é o meu objetivo no momento principal, tudo ajuda. Então, musculação é importante para você ter força, prevenir lesão e tal, mas isso é polêmico. O que faz você melhorar o gás no Gil? Mais jiu-jitsu, Não né? tem jeito, é mais jiu-jitsu. Eu costumo falar o seguinte: eu treinando jiu-jitsu, eu posso não ter a mesma performance que outros atletas nos seus esportes respectivos, mas eu tenho uma performance boa, não passo vergonha, vamos dizer assim. Uhum. Agora, qualquer ou quase qualquer outro esporte não tem o condicionamento que o jiu-jitsu te dá. Porque vai correr, não adianta muito. Porque no Gil você faz força, isometria, alongamento, tudo ao mesmo tempo. É um negócio e cardio, explosão. Então, é importante, né? A questão da musculação e tal. Mas não tem muito jeito, né? Não, o gás de jiu-jitsu é treino. Você vai melhorar. Algumas outras coisas são complementos e muitas vezes importantes também, tanto quanto, que é a musculação, né? Para você ter um fortalecimento muscular, ganhar um pouco de mais de força, Pilates também é né? legal, né? Pilates, eu acredito assim, como complemento, ele é muito bom. Como foco, eu acho, na minha concepção, deixa um pouco a desejar. O ideal é fazer os dois, um pouquinho de musculação, um pouquinho de pilates. É isso aí. Uma época eu fiz os dois, pô, core, né? Te dá e, pô, alongamento, com o Gil importantíssimo, flexibilidade. Mas ao mesmo tempo, não importa qual é o seu biotipo, né? Você tem um caminho, né? Você vai achar. Você não quer dizer que você não ser flexível vai te tornar ruim no jiu-jitsu. Você vai achar um outro caminho e vai fazer com que ele funcione você não sendo flexível. É. Ó, a gente falou dos benefícios, muita gente, cara, muita gente procurando, né? Eu concordo com você, eu acho que não é um hype, eu acho que as pessoas estão tendo conhecimento e estão entendendo que não é só a pancadaria e estão tirando todos os benefícios, que putz, são vários, né? Alguns deles a gente já falou aqui. Mas na tua experiência, ainda, principalmente como professor, né? Que como professor você vê o desenvolvimento do aluno e tal, o que faz o cara desistir no meio do processo? O que geralmente... Porque, por exemplo, tem gente que fala que a faixa azul é onde mais se desiste do que na branca. Fato isso ou não? Cara, se eu fosse falar por números, eu só posso falar baseado em números do que eu Sim, conheço da sim, nessa minha escola, experiência, é. né? Eu não consigo eu não tenho números maiores do que os meus próprios. Mas eu te falo que a taxa de desistência ela é praticamente igual em todas as faixas. E quais são... O que o cara desiste, geralmente? Vai muito da pessoa, porque eu tenho a maioria dos que eu sei que desistiram, no meu caso, foram em razões da escola, foram em razões de mudança. O cara mudou para outro lugar, não tem condição física de vir ter aqui, o cara não se acha em outra academia, o cara acaba parando, né? É muito difícil, pelo menos com a gente, o cara fala, pô, não gostei de treinar, porque se não gostou de treinar, ele nem se matricula, É, né? faz umas aulas experimentais e nem E volta. nem volta. Então, assim, na pandemia eu tive uma troca de alunos muito grande. Eu tinha uma gama de alunos antes da academia. E por incrível que pareça, quando a pandemia despertou o bem-estar de todo mundo. Então, na pandemia, eu tive um acréscimo muito grande de alunos, né, que estavam procurando bem-estar. E aqueles alunos que
já estavam treinando, acabaram achando outros estilos, outros hobbies para fazer também, e aí foram substituindo. Então, assim, é paixão do cara. Às vezes o cara substitui essa paixão por alguma outra coisa e acaba deixando uma em razão da outra pelo tempo também, porque o cara não tem tempo para fazer todas as coisas. Porque, assim, no começo eu achava que era lesão. Mas uma coisa que eu aprendi é que lesão, o cara que gosta não afasta. A gente até brinca, né? Que se o cara vai no médico e para de treinar, é desgraduado. Porque é impressionante que no Gil os caras, pô, como é que você tá? Não, só o meu joelho direito tá doendo. Não, eu só tô com. Então, assim, dificilmente a lesão para o cara, né? Dificilmente para, e também aí depende da escola que você tá, porque de repente, pô, o que costuma torcer bastante é a parte dos dedos. Putz, o cara não consegue fazer uma pegada, você começa a fazer um treino sem pegada. O cara torceu um joelho, não consegue fazer guarda-laço, ele parte para meia guarda, começa a laçar com a outra perna, então Isso desenvolve o teu jogo, se inclusive. desenvolve o teu jogo também, desde que o cara tenha ciência disso. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho, que eu acho que o índice de desistência de quem compete é menor. Eu acho que o cara que entra no Gil, lifestyle e tal, e mesmo como lifestyle vai competir, a impressão que eu tenho é que aí é um outro bichinho que pega o cara, né? A competição, eu acho que faz sentido? O cara que compete tende a desistir, tem menor probabilidade de desistir? Não necessariamente. O que eu costumo dizer é que o campeonato, para quem está começando, ele é um divisor de águas. Ou ele vai manter no lifestyle, putz, gostei, faço pelo condicionamento, faço pela minha autoconfiança, faço pela defesa, faço pelo que moldou o meu corpo, porque você se torna Sim. forte, independente de qualquer coisa, né? Ou não. Ou, putz, se for um cara master, ele não vai virar um atleta profissional, né? mas ele vai dar ênfase maior aos treinos de jiu-jitsu para que ele possa competir bem, tá? Por quê? Porque na competição tem a parte mental, que hoje eu não sou hipócrita. Eu acredito que os iniciantes, 80% da luta vem da parte mental. O cara tem uma mentalidade boa, o cara tem vontade, tem um ímpeto dentro, esses caras vão bem. Inclusive, a questão da mentalidade, até para lidar com a derrota, né? Porque, claro, você vai perder em algum momento. Então, dificilmente você vai ter uma carreira tão brilhante que você não vai perder uma luta. Mas eu acho que isso também, de uma certa forma, coloca à prova o caráter do cara, né? Sim. E eu acho que isso vicia também. Porque tem cara que sente adrenalina e fala assim, perdeu, mas putz, gostei, só que agora eu quero ganhar. O Exatamente. que eu preciso fazer para ganhar? Eu preciso treinar mais, então eu vou treinar. Exatamente. Mas tem aquele cara que, putz, teve aquela puta adrenalina, perdeu e falou, cara, fiquei com medo, não consigo, não é para mim, vou manter meus treinos na academia. Tá tudo certo. E isso que é uma outra coisa legal de desenvolvimento, porque assim, no jiu-jitsu, se você não faz uma autoavaliação e você não muda, não melhora. Né? Que você fala, pô, você tá deitando, você não se deita, não se joga. Se você não faz uma leitura real, isso é uma das coisas mais difíceis na vida. O cara às vezes está com uma dificuldade na carreira, ou seja lá o que for. As pessoas, de uma certa forma, têm dificuldade de olhar para si e falar, pô, isso aqui não tá legal. Né? E a pessoa tem que se convencer que aquilo não tá legal e mudar. E eu acho que o jiu-jitsu, assim, escancara, né? Fala, meu amigo, olha, filmou a luta, olha só, você tá puxando errado, você tá se jogando, você tá deitando, você tá fazendo a pegada errada. E eu acho que isso, cara, eu acho que isso vicia. Acho que o cara vê que ele consegue... Porque você vê melhoras reais. Exatamente. E não tem nada mais meritocrático do que, eu acho que o jiu-jitsu, cara. Porque ali não tem outro jeito. A gente estava falando da competição. Hoje, dá para o cara viver... A gente tá falando muito do lifestyle, né? Agora, da galera que compete, é possível um cara ser um atleta profissional hoje e falar, não, eu vivo de luta de jiu-jitsu? Qual é o problema maior? Tá? É o tempo. Hoje, qualquer pessoa pode ser um grande campeão do jiu-jitsu. É óbvio que para isso ele tem um longo processo, mas ele depende somente dele. Hoje, um atleta adulto, faixa preta, esse cara vive muito bem
somente com o jiu-jitsu, tá? Nós temos aí vários eventos que pagam premiações em reais, vários eventos fora do Brasil, algumas competições pagando bons prêmios em dinheiro. Então, assim, o viver bem é o quê? Nós vamos comparar com o quê? Nós vamos comparar com um CEO que ganha 100 mil reais por mês? Muito poucos lutadores chegam perto disso. Mas, na casa de uns, vou chutar bem próximo, 30, 40 mil reais por mês, o cara ganha. Pô, conceito de sucesso, na minha opinião, é você conseguir pagar seus boletos fazendo aquilo que você gosta. Entendeu? Então, assim, para quem lutava, né, eu nunca cheguei a ser profissional mesmo na minha época, compito hoje como master, mas para quem lutava antes somente por status, hoje os caras estão ganhando bem. Os caras conseguem viver bem. O problema é que, assim, às vezes você pega um faixa azul, um faixa roxa, dizendo que atleta não ganha bem, não dá bem. Só que atleta faixa azul e roxa não é atleta ainda. Tá em formação, Ele né? tá em formação. Então é a mesma coisa que você falar, tá na faculdade e pegar no segundo ano e falar assim, eu não ganho. Aí o cara vai ser estagiário de um grande escritório e fala assim, pô, eu sou advogado. Não, você não é advogado. Ou sou economista, ele tá lá na faculdade ainda, aí ele fala assim, pô, mas eu faço todo o trabalho e ganho só uma ajuda de custo, enquanto o cara que tá lá em cima, que já é o senhor, tá ganhando dinheiro. Jiu-jitsu é igual. Aí o cara fala assim, atleta não ganha bem. Quem é o atleta? Faixa azul, faixa roxa, faixa marrom? Eles estão em formação ainda. Não estou dizendo que não tem faixas azul ou roxa, que são muito bons jiu-jitsu, até melhores que muitos faixas pretas. Mas aí depende da tua escola, depende com quem você está treinando, mas se você é um faixa azul, você é uma faixa roxa, você ainda não é formado. Se eu fosse fazer uma comparação com faculdade. E mesmo assim, comparado com uma faculdade, não é porque você se formou que você vai ganhar dinheiro de cara. Você precisa trabalhar para isso. Você precisa construir a tua história. E outra, né? Acho que as redes sociais estão aí, então uma baita ajuda, né? Também. Tem gente vivendo do jiu-jitsu sem nunca ter sido atleta. Sim. O Jaime do Mais Ação, ele mesmo fala, né? Do Mais Ação Jiu-Jitsu, ele não é um competidor. Eu não acompanho o trabalho dele, mas pelo que a gente bateu um papo antes, é um cara que não foi atleta e hoje vive disso. O próprio Henrique da saga do Faixa Branca, que é um lado, uma coisa mais do humor, a Rafa com Elis, esse pessoal conseguiu uma vida legal no jiu-jitsu, fazendo o que gosta e usando as redes sociais. E pro atleta também, o cara é uma forma até de complementar a renda, né? E aí, uma outra questão que é meio controversa no mundo do jiu-jitsu. A gente tá falando do cara ganhar grana, tem a ver um pouco com como o cara é conhecido, né? Jiu-jitsu nas Olimpíadas. E aí, é uma boa, não é uma boa? Qual que é teus 2 centavos nessa? O problema é que, assim, existe muito cacique para pouco índio. Hoje nós temos a minha concepção. Oficialmente, só existe uma confederação, que é a IBJJF, ou CBJJ. Tá? Ela rege o esporte. Qualquer outra fora disso, para mim, Júlio, não é uma competição oficial. Quer dizer que eu não lutaria? Não, eu até lutaria algumas bem específicas, mas cada uma delas tem regras específicas. Não tenho conhecimento, mas até onde eu sei, a parte do esporte olímpico ela deveria ter um consenso de regras, coisa que entre as outras federações já não tem. Todas elas se baseiam na principal e diferem em alguns pontos. Então, se ele fosse levar para a Olimpíada, quem que vai fazer as regras? Um não vai querer baixar para o outro. E tem um receio também, de uma certa forma, o que aconteceu com algumas lutas, né? O próprio taekwondo, o karatê, principalmente o judô, né? Que dizem que para a Olimpíada, para a luta ficar mais comercial, né? Porque o jiu-jitsu, para quem não conhece, é uma luta feia. Né? E mesmo para quem conhece, existem muitas lutas feias acontecendo. Aí o pessoal precisa ver o que já tem bastante
bastante coisa que mudou que torna a luta mais dinâmica. Mas eu acho que a conversa, né, a discussão que fica é uma galera que tem receio de que se for para a Olimpíada, começa a mexer nas regras, como aconteceu no judô. O judô tem luta de chão na Olimpíada, mas são poucos segundos que você Eu tem vou ali, entrar né? no mérito que eu vou falar da minha pessoa, mas vamos falar assim, aonde tem governo, Concordo. tem... É, a tendência de dar errado é enorme. Entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Júlio, falando. Putz, vamos pôr o jiu-jitsu nas Olimpíadas. Vai virar um instrumento político. Legal, legal. Então, quem no Brasil vai tomar conta? Vai ser o cara do Kung Fu. É. Ou às vezes o cara nem é atleta. Ou o cara nem luta nada. É um burocrata. Entendeu? Ah, então vamos pôr o cara o corredor para cuidar do jiu-jitsu. Ou então, vamos pôr o meu primo. Cara. E aí a essência da arte vai embora, né? Esquece. O cara não consegue pôr uma pessoa na área para gerir a área. Eu, pelo menos, vejo isso em tudo que é lado político. E mercadologicamente falando, você acha que o jiu-jitsu ainda está em expansão? Eu acho que não para, né? Não vai parar, é esporte. Quando é descoberto, o pessoal vai levando para outro. Você mesmo falou, você descobriu ele com 52 anos, você levou seus 3 filhos para fazer, muito provavelmente vai levar teus netos para fazer e vai expandindo, né? Você pega hoje, vou falar até da pessoa que está aqui com a gente no estúdio, né? O Afonso, ele começou com... Quantos anos, Afonso? 14 anos, né? Quem imaginar, né? Você está com quantos anos? 37. Sem 14. Parar. Então, ó, quanto tempo ele já não faz? Quem imaginar que ele com 14 anos ia estar fazendo jiu-jitsu hoje? Ele, a esposa, o filho e o cunhado. Olha só, ainda trouxe cunhado. É bom para trazer o cara para bater no cunhado, isso é bom. Então, assim, quando você gosta, você vai querendo que as outras pessoas façam. E vai fazendo, vai levando. Então, assim, nunca vai parar de ser. Eu virei o chato do jiu-jitsu, cara. Os caras perguntam o coração, eu falo a hora e falo. Tem um pessoal que fala aqui no começo, na faixa branca e azul. Tem até um outro aluno que fala isso. Ele fala assim: puta, eu fiquei chato no condomínio, porque eu só falo de jiu-jitsu. Eu chego lá e falo assim: você tem que fazer aula de jiu-jitsu. Meu, quer dar golpe em todo mundo. É ver criança, cara. Putz, grila. Mas falando um pouquinho, então, do futuro da House, Júlio, porque hoje a gente tem a unidade aqui em Alphaville, que a gente tem aula todo dia, né? Por falta de porrada você não fica, né? Porque tem aulas de segunda a sexta e tem o tatame aberto no sábado. Qual é o futuro? Vamos expandir? Experiência mais para frente, talvez uma filial? Não? Do ponto de vista do business. Eu dou aula já há mais de 25 anos, né? Mas eu não vivo o jiu-jitsu full time há 25 anos. Então, eu vivo o jiu-jitsu relativamente há muito pouco tempo comparado com os outros caras que estão no mercado, né? Então, assim, eu tenho alguns faixas pretas, mas eu não tenho nenhum faixa preta que, queria viver o jiu-jitsu, né? A gente não tinha essa visão antes. Na pandemia, eu tentei fazer algumas expansões, porque eu tive um aumento muito grande de alunos, e trazer gente de fora que não conhece a metodologia, ela não se torna tão positiva. Então eu acabei abortando isso e hoje eu só pretendo expandir a academia com os atletas e instrutores que eu tenho na academia hoje. Que você forma e então, não é franquia. Conforme eu for formando, eu vou fazendo outras academias com esse pessoal. Então, assim, é um trabalho de muito médio, longo prazo. Tá? Mas que, eventualmente, eu vou fazer várias filiais, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque eu acho que o mais importante é preservar a metodologia, né? Eu acho que isso, as academias que têm franquia, eu vejo o esforço enorme que os caras fazem de montar os cursos de formação, que eu acho válido e tal, mas eu acho muito legal quando você forma o cara ali, a metodologia... Mas eles não formam o professor, aí o professor paga uma bandeira e não é nem por maldade, às vezes. A própria criação do cara anterior, o cara acha que seguir aquilo está errado. E aí o cara quer fazer do jeito dele, que nunca deu certo.
né? Aí o cara começa a afundar um pouco a franquia. Então, eu formando esses caras desde o começo, o cara já vai acompanhar e já vai estar fazendo do jeito que eu acredito que seja positivo, porque hoje, para mim, está dando resultado. E o importante, na minha opinião, de você formar o cara desde o começo, porque além de você preparar na metodologia, eu acho que a metodologia é 50%, eu acho que os outros 50% é a habilidade de construir esse clima, que é a cultura da academia. E o cara ele vai colocar a cultura se ele viver e compartilhar daquela cultura. Então, eu costumo dizer, lá na House, tem de tudo. Se você quer sair na porrada, tem campeão brasileiro, tem campeão paulista, tem tudo lá. Tem uns caras que são jovens, fortes pra caramba, sai batendo todo mundo, competem todo final de semana. Se quer sair na mão, tem. Você quer começar, pô, você tá obeso, tá? Tem um monte de gente pra você, né? Pô, você quer trazer seu filho, sua esposa, tem. E eu acho que o que dá esse caráter de trazer todo mundo é a questão da cultura, né? E é muito difícil você impregnar a cultura com uma franquia. É difícil você transmitir isso num curso online ou em alguns treinamentos, né? Eu acho que isso é interessante pra caramba. Quantos instrutores tem hoje lá? 5 instrutores. Isso é uma coisa legal também, Júlio, que eu acho que vale. Eu falei no vídeo que eu fiz lá no meu canal da House. Acho que vale falar aqui também que não conheço outra academia, não sei se é assim, mas eu acho que a diferença, se você chegar e ver que tem uma família tomando conta da academia e treinando, cara, esse é um diferencial. Hoje eu tenho a felicidade de ter todo mundo da minha família hoje treinando comigo. Então eu tenho minha esposa e meus 3 filhos em idades distintas. Todos eles treinam e acredito que gostam. Porque, então, eu lembro que eu Porque eu cheguei não lá. obrigo, né? Eu levei meus 3 filhos. Aí tava o Matheus, que ia com o Julinho, que é o seu do meio. A minha filha, no começo, não, vai com a Maria Eduarda, que sabe. Isso é muito legal, que atende não só como uma aluna da academia, mas como uma pessoa que é responsável pela cultura da academia lá. Até o Joaquim, chega um moleque lá, pequenininho, vai Joaquim, vai brincar com ele, não sei o quê. Cara, muito legal, Julião. Bom, Julião, beleza. Bom, obrigado por todos esses anos aí de professor e de acolhimento de um velho obeso que chegou lá para treinar. Nada. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu não tenho mais só um instrutor, eu tenho um amigo. Pô, fico super feliz de levar meu filho. Meu filho mais velho é o que continua lá, né? O Matheus. Tá trabalhando na House, pô, super orgulho. Para um moleque é muito bom, que adolescente ficar no sofá não dá. E aí, indo trabalhar, ele treina todo dia. E também acho que o amor dele pelo Gil aumentou. Então, agradecer pelas portas abertas da House e te dar os parabéns. Eu acho que o que você construiu, não só, como a gente falou, né, de metodologia, que qualquer um, eu sou a prova disso, qualquer um consegue fazer. Se eu consigo. Pelo menos eu vou, né? Mas tá bem. Mas eu acho que qualquer um consegue fazer no seu ritmo. Então, parabéns pela metodologia, pela cultura da House. E fico na torcida para ver o crescimento. Vou estar ali de cheerleader, torcendo pelo crescimento. E fica o convite, cara. Quem quiser conhecer, não só o jiu-jitsu, né? Porque dos meus muitos seguidores, meus amigos, nem todo mundo mora aqui. Mas fica o convite. Quem quiser dar o primeiro passo numa academia, acha academia que é do seu perfil. E quem tiver curiosidade, vem conhecer a House aqui em Alphaville. Qual é o endereço mesmo, Julião? Porque o carro vai sozinho. Vicente de Carvalho, 187, segundo andar. Então fica o convite. Julião, obrigado. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o meu toque de bateria de hoje. Valeu e até o próximo.